Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Havia uma luz fraca na casa da velha vidente. Havia rumores no vilarejo de que a cartomante já havia completado 100 anos de idade há muito tempo, mas ela não havia desistido de seu ofício. Se os rumores sobre o centenário eram verdadeiros, a avó não parecia ter a idade que tinha, seus olhos estavam cheios de vida, seus dedos acendiam agilmente as velas e colocavam as cartas. Ela olhava atentamente para a fotografia estendida pelo visitante noturno. Ela mostrava uma família feliz, mãe, pai e filha. Eles estão vivos. Vivos, sorriu a avó depois de um longo silêncio. Posso ver que eles estão vivos. E você também, neta. Você está errado, gritou Selena, eu os enterrei há 1 ano. Vim aqui para obter a confirmação de que eles estavam mortos, afogados, perdidos. Para que eu pudesse viver novamente, bem, pelo menos tentar. E você? Você é um charlatão, é isso que você é. Vivo é vivo, disse a avó com um sorriso. É um pecado terrível enterrar os vivos. Você nunca será capaz de lavar isso, minha querida. Um nó subiu em sua garganta com a indignação, ou a raiva parecia sufocar seus dedos. Seus ombros tremiam com os soluços. Durante 1 ano inteiro, ela não conseguiu encontrar nem a verdade nem a paz. Naquele momento, ela chegou a levantar a mão para que a mulher quisesse bater na velha. Mas a vidente não jogou a convidada furiosa para longe, mas colocou a mão no ombro de Selene. Nesta cidade, dizem que tenho 100 anos de idade, ele sussurrou. Eles mentem, é claro. Todas as pessoas mentem. Quando a vovó Juliana chegou aqui pela primeira vez, décadas atrás, ela já era idosa. Em poucas semanas, ela tinha uma bela casa feita de enormes troncos. Uma casa de banhos para seu corpo e um pequeno altar para sua alma. E então chegaram várias pessoas. Alguns procuravam parentes, outros, objetos perdidos e outros, a si mesmos. Sinto muito, sussurrou Selene, retirando a mão da velha. Quando eles foram embora, minha vida inteira virou de cabeça para baixo. Sinto-me como se estivesse em um pesadelo o tempo todo e não consigo abrir os olhos. Não se desculpe, neta, respondeu Juliane. Eu já vi tudo. Vi a guerra. E a peste. E a fome. Vi pais enterrarem seus filhos. Você tem um dom, a capacidade de ver, perguntou a convidada. Ela queria tanto ter esperança de que a anciã estivesse certa, mas, no fundo, duvidava da veracidade de suas palavras. Ela queria saber mais. Sem presente, a feiticeira exalou. A conversa da noite estava começando a cansá-la. Você vê corpos. E eu vejo corpos embaixo deles. Eles se movem entre nós, não como moscas, mas como pássaros. Ou como nuvens. São espíritos? Fantasmas, sussurrou Selene, horrorizada. Você diz espíritos, respondeu a avó. Eu digo ajudantes. O que o faz pensar que eles estão vivos? Eles estavam procurando por eles. Não por 3 dias, nem por 1 semana, mas por 1 mês. Eu mesmo procurei por eles, pessoalmente. Procurei em todos os lugares, olhei para tudo, meu Deus, tudo. Foi muito assustador. E você simplesmente olhou para a foto e a viu. Como isso é possível? A vovó suspirou, ela estava começando a perder a paciência, o que era raro na sua idade. Como explicar a um cego como é o sol? Você pode descrever a forma, a cor, o calor? Mas isso ainda seria uma pálida sombra de como o sol realmente é. Assim que ele olhou para a foto, viu a imagem completa. Decepção. Traição. E amor verdadeiro. Não tenho 100 anos de idade, neta, bocejou a cartomante. Não tenho 100 anos, não. Por favor, me ajude, Selena sussurrou. Ajude-me, ficarei em dívida com você pelo resto da minha vida. Como um curandeiro poderia ajudar, hein? De repente, a vovó Juliana riu roucamente, e sua risada fez com que a convidada se sentisse assustada.
Isso a fez lembrar das velhas mulheres que costumavam assustar crianças travessas. Elas o convidam para entrar na casa delas, mas não há como sair. Selena se levantou e correu para a porta. O movimento repentino apagou as velas e o cômodo ficou mergulhado na escuridão. A hóspede correu pela casa da velha senhora, tateando em busca da entrada para o corredor. Ela continuou correndo, tateando com as mãos nas paredes em busca de uma maçaneta. Mas não havia maçaneta. Apenas a superfície infinita, o relevo das enormes madeiras de que são feitas as paredes. De repente, uma vela cintilou ao longe, como uma estrela solitária no céu. A hóspede voltou obedientemente para sua avó, sua mesa e os mapas. "Por quanto tempo você vai ficar por aqui?" perguntou a cartomante com severidade. "Você vai assustar todos os meus assistentes. Não pense que você é o único que está assustado. Os ajudantes também sentem coisas. E eles se preocupam. Você está assustando-os, neta, assustando-os." Isso não é bom. As mãos de Selena congelaram. Parecia-lhe que ela nunca sairia daquela casa terrível, para onde tinha ido por vontade própria. Ela ficaria vagando no escuro, procurando uma saída. Ou talvez a avó de Juliana tivesse outros planos para ela. A velha ainda estava sorrindo, e a visão dela lhe causou arrepios na espinha. "Desculpe-me", sussurrou o hóspede. "Peço desculpas por tê-lo chamado de charlatão. Você não é assim, não. Você é o verdadeiro negócio, o verdadeiro negócio." "Uma bruxa", disse a cartomante, e então ela se moveu tão abruptamente como se tivesse voado sobre a mesa. Selena poderia jurar que o rosto da velha se moveu em sua direção, separado de seu corpo. Ainda assim, o hóspede respondeu de forma desafiadora: "Não me importo mais com quem vou procurar. Só quero saber a verdade e não preciso de mais nada." "Então, estou lhe dizendo a verdade", suspirou Juliane. "Seu marido e sua filha estão vivos. Mas a verdade. Você não vai gostar da verdade. A verdade vai decepcioná-la, neta. A neblina desapareceu de repente. Selena olhou para seu telefone às 2 da manhã. À sua frente, uma avó cansada que já era velha antes de vir para esta cidade. E ela, Selena, com seu eterno ceticismo. Se ela não estava disposta a acreditar na cartomante, por que tinha vindo? Por que tinha esperado sua vez no gazebo por dias? É claro que ela não tinha resposta para essas perguntas. "Você não deveria tê-los enterrado", disse Juliane. "Eu não deveria ter enterrado. É um grande pecado, neta." "Como você sabe?", perguntou Selena. "Eu não disse isso. Vejo que os caixões estão de pé e que as coroas de flores e as lâmpadas foram acesas", explicou o adivinho. "Mas os caixões estão vazios e a terra não os aceita." Selena achava que sua avó tinha um dom raro. Naquela primavera, quando ela recebeu os atestados de óbito e organizou o funeral do marido e da filha, o solo estava realmente congelado e não podia ser escavado. A cerimônia foi estranha e longa. Desde então, ela nunca mais foi ao cemitério porque não acreditava nele. "O que vou fazer?", refletiu ela, enxugando as lágrimas. "Se eu deixar tudo como está, vou me atormentar. E se eu começar a procurar, ficarei desapontada." Melhor desapontada do que agoniada, Juliane sorriu, a luz demoníaca brilhando novamente nos cantos de seus olhos. "Porque a verdade é muito interessante." "Onde posso procurá-los, vovó?" perguntou Selene, enxugando as lágrimas. "Vou lhe contar tudo", assentiu a idosa. Para a surpresa do hóspede, todos os dentes da idosa estavam no lugar. "Vá para a estação", e enquanto Selene ouvia a mulher, os cabelos de sua nuca se arrepiaram. Todo hotel caro tem sua própria fragrância, que deve evocar as associações mais agradáveis com o local. Um relógio que mostre as horas em diferentes fusos horários é obrigatório, dele aumenta imediatamente o valor do lugar. E maçãs frescas ou doces na recepção para fazer com que os hóspedes se sintam em casa. O hotel, onde um homem bonito e uma menina entraram, tinha todas as características de hospitalidade. "Boa tarde", disse ele com um leve sotaque. "Reservamos um quarto."
Não tenho certeza se preenchi todos os campos do site corretamente. Ah, esse idioma americano. Qual é o seu nome? Perguntou gentilmente a moça do balcão. Nicholas, respondeu o homem com um sorriso. Nicholas Kreis. Estou viajando com minha filha. Deixe-me ver. Sim, Sr. Nicholas, o registro é válido. Bem-vindo ao nosso hotel. Você é austríaco? Perguntou o funcionário do hotel com interesse. Oh, de forma alguma, Nicholas acenou com a mão. Somos americanos étnicos. Agora moramos na República Tcheca. Tenho um pequeno negócio lá. O que traz alguém para os Estados Unidos? A mulher se perguntou. Oh, assuntos inacabados, explicou o estranho. Sabe, a vida é tão interessante que você precisa continuar olhando para trás. Isso é útil. Só então você percebe que o tempo passou e, se não olhar para trás, terá sido um desperdício. A mulher ficou de boca aberta. O hóspede literalmente a encantou. Um homem tão atencioso e inteligente, viajando sozinho com uma garotinha. Ela parecia ter, no máximo, 6 anos de idade. Ela estava tão ansiosa para continuar conversando com o estranho, para tomar um café ou, melhor ainda, uma taça de vinho. Era como se ele tivesse lido seus pensamentos, se aproximado o máximo que o balcão permitia e dito confidencialmente: Maria geralmente adormece por volta das 10 horas da noite. Bate em minha porta 2 vezes, eu sairei e daremos uma volta. Talvez ela me mostre seu hotel. Ou sua alma. Você tem olhos tão profundos, posso dizer que você é uma pessoa maravilhosa. A funcionária do hotel corou. Parecia que ela nunca havia sido elogiada em sua vida. Especialmente homens tão simpáticos, tchecos, mas etnicamente americanos. Com seu próprio pequeno negócio. Talvez houvesse trabalho para ela também. Por um lado, ela adorava Nova York, sua cidade natal. Por outro lado, ela queria conhecer o mundo, ou pelo menos a Europa. Você sabe, e sussurrou a garota. Meu nome é Bárbara. Apenas Bárbara para meus amigos, e ele apenas sorriu em resposta. Parecia que o hóspede estava fazendo isso por educação, mas acabou se revelando um europeu muito caloroso. Mas seus olhos eram da mesma cor escura da floresta de inverno que se aproximava do hotel por um lado, e igualmente frios. Como se ele não tivesse nada a ver com a risada calorosa dela. Ele sentiu que deveria dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Aqui está o cartão, disse Bárbara. Seu quarto, com um berço. Exatamente como você pediu. Fica no 3º andar, Sr. Nicholas. Muito obrigado, ele respondeu com uma voz profunda e clara. É muito bom estar de volta à terra natal. Eu amo os Estados Unidos, e em nenhum outro lugar do mundo há mulheres tão adoráveis. E tão trabalhadoras. Na confusão, ele havia se esquecido completamente de pedir o passaporte a Nicholas. Agora as regras eram rígidas, os dados fornecidos pelo hóspede durante o check-in eletrônico tinham que ser verificados. E imediatamente repassados para a polícia. Mas, por alguma razão, ele não se atreveu a ligar para o homem. Era melhor ela ir vê-lo às 9 horas da noite e lembrá-lo dos documentos. Nicholas já estava indo embora, de mãos dadas com sua filha pequena. Eles tinham apenas uma pequena mala com rodas. Bárbara quase decidiu chamar o homem com algum pretexto plausível, mas então vários clientes, um grupo inteiro de viajantes, se aproximaram do balcão. A funcionária exibiu seu sorriso característico e começou a trabalhar. E Nicholas, bastante satisfeito com o sucesso da visita, foi procurar outra acomodação temporária. Quantos hotéis ele havia mudado em sua vida? Quantos milhares de quilômetros de estradas percorridas e viajadas? No início, é interessante e divertido. Depois fica cansativo. Mas agora ele não estava viajando sozinho. Da vida passada, ele tinha um prêmio encantador, sua filhinha, que ele chamava de Maria à maneira europeia. Ela logo completaria 6 anos de idade e, então, eles finalmente trocariam sua casa temporária por uma permanente. Mas antes disso, eles terminariam um pequeno negócio, que lhes traria muita renda.
A menina mudou completamente Nicholas e transformou seu mundo interior. Ele costumava viajar com pouca bagagem, mas agora pensa em sua filha o tempo todo. Garota esperta e inteligente, Bella irá longe. Ela confia incondicionalmente em seu pai. Conceber o café da manhã, fazer jogos, contar algo interessante, tudo é fácil. O mais difícil era explicar a ela por que a mãe não estava mais lá. Ele guardou o segredo, mas a cada dia o segredo se tornava mais difícil. Logo chegaria o dia em que ele teria de contar a verdade, pelo menos para si mesmo. Maria pulou alegremente em sua cama e ficou feliz por estar de volta à sua cidade natal. Ela pediu jantar diretamente para o quarto e não queria sair. Quando a garota cochilou, bateram à porta. Ela não estava enganada, a concierge com o belo nome de Bárbara não resistiu aos seus encantos. Eu estava esperando por você, e disse ele com uma voz que a fez querer se jogar nos braços dele. Toda a minha vida? Perguntou Bárbara com esperança. Sim, e Nicholas sussurrou e a beijou gentilmente no rosto. Os melhores conhecidos são sempre casuais. Você não terá problemas em passar algum tempo comigo, terá? Não, a garota sorriu. Eu já mudei. Posso fazer o que quiser. Também estou feliz por tê-lo conhecido, Nicholas. Por favor, Bárbara, e pediu a tcheca americana. Vamos conhecê-la pelo primeiro nome. Sinto como se o conhecesse a vida inteira. Se eu soubesse como esse encontro terminaria, não teria hesitado em correr de volta para trás do balcão. Isso é uma loucura. Muito louco, pensou Selena enquanto estava na plataforma. Junto com a névoa do amanhecer, a magia havia se dissolvido. E a viúva inconsolável de repente se deu conta da tolice em que havia desperdiçado uma semana inteira de sua vida, juntamente com as migalhas de seu último dinheiro. Primeiro ela pegara um ônibus para Washington e depois passará 24 horas em um trem. Depois, pegou uma carona até a cidade onde morava a vovó Juliana. A lendária vovó Juliana. Depois de 2 dias de espera, a velha finalmente se dignou a recebê-la tarde da noite. A essa altura, as costas de Selene estavam doendo, porque por 2 dias seguidos ela teve que dormir no gazebo em uma ridícula esteira de turista. Para Juliane, essa não era apenas uma fila, mas uma peregrinação. Você tem sorte, disse o jovem que havia montado uma barraca na propriedade. Estou esperando há 2 semanas. E talvez eu tenha que passar mais um mês aqui. O que está esperando? Perguntou Selene. Eu quero aprender, respondeu o garoto. Eu tenho um domingo. Quer que eu fale sobre você? Seu nome é Selena e você é de Nova York. Bem, digamos que eu tenha lhe contado ontem. Ótimo, assentiu o peregrino. Você veio aqui para encontrar o assassino. Mas nós dois sabemos que o verdadeiro assassino é você. O cara estranho que descobriu o dom da clarividência ficou na barraca. E a viúva inconsolável passou a noite mais estranha de sua vida. Esses eventos agora pareciam um sonho. Será que tal coisa poderia realmente acontecer? No fundo, Selena sabia que precisava colocar a cabeça no lugar. Que, já que havia sofrido tanta dor, precisava seguir em frente. Ainda não havia opções. Eu preciso viver, disse a mulher. Viver para mim e para a memória deles? Mas isso é possível agora. O mais surpreendente é que Selena, que sempre teve interesse em magia e esoterismo, nunca tinha ouvido falar da vovó Juliana. Mas ela se apegou a ela como uma última esperança para dar sentido ao infortúnio que se abateu sobre sua família. Durante a recepção, pareceu a ele que a velha possuía poderes fantásticos. Mas agora, no selênio do dia, tudo o que havia acontecido era duvidoso. A pedido da vidente, ela teve que ir ao lugar de onde toda a história havia começado. Para sua cidade natal, onde Selena havia conhecido o amor de sua vida, experimentado a alegria da maternidade e depois a dor da perda. Embora já tivesse se passado mais de um ano desde que ela perdeu Maria e Michael, as feridas em sua alma demoravam a cicatrizar. Quem poderia imaginar que uma simples viagem de férias a Chicago se transformaria em uma tragédia tão terrível? Era tudo culpa de Michael.
Ele não conseguia ficar parado em um lugar, estava em uma espécie de movimento permanente, sempre pronto para ir a algum lugar, fazer alguma coisa e criar. Por que não fui com eles? Perguntou a mulher. Por que não desapareci também? Selena não conseguia entender seus sentimentos e não sabia se sentia mais falta do marido ou da filha. Provavelmente dos dois. Nos dias de seu infortúnio, ela deixou tudo e voou para Chicago. Ela viajou para todos os hospitais, cemitérios e necrotérios, visitou dezenas de escritórios. Parece que, durante o mês que passou à beira-mar, ele não dormiu uma única vez. Tudo em vão. Michael e Maria haviam desaparecido no ar. Por que ele voltaria para Nova York? Selena havia fugido recentemente da cidade pelo Neva, envergonhada e desesperada. Em seu coração, ela percebeu que Michael havia desaparecido, assim como Maria. Junto com eles, sua vida tranquila, seu sono e seu descanso haviam desaparecido. A busca exigiu muito dinheiro, ela teve que hipotecar o apartamento. Essa quantia foi gasta com detetives particulares, advogados e videntes, tudo em vão. Ela também não podia se mostrar aos pais. Sua mãe ainda a culpava por ter deixado a neta sair de férias sozinha com o pai. Quem diria que era possível desaparecer sem deixar rastros em Chicago? Mas havia uma coisa que lhe dava esperança. Afinal de contas, os corpos do marido e da filha nunca foram encontrados. O que significava que eles poderiam ter sobrevivido, então ainda havia uma chance. O carro que Michael havia alugado antes de morrer estava com as janelas da frente abertas. Ele deve ter lutado até o último homem, pensou Selene. Que homem, e se tivessem abandonado o carro, talvez tivessem sobrevivido. Após o incidente, ele ficou horrorizado ao saber que histórias de carros que foram arrastados para o mar não eram incomuns. Ele nunca pensou que algo assim pudesse acontecer com sua família. Até o último momento, ele acreditou no melhor. Na estação de trem da província, ela viu o mesmo homem que havia passado tantos dias em uma tenda esperando por uma audiência. Selena se virou, mas ele já a tinha visto e começou a acenar para ela. Ela correu até ele, apesar de sua mochila pesada. Olá! Ele disse. O que foi? Você está voltando? Sim, Selena assentiu. Eu gostaria de ficar sozinha. Você pode imaginar o que minha avó disse? O garoto continuou, ignorando as palavras dela. Ela disse que eu não tenho poderes. Seu charlatão. Aposto que ela está com medo da concorrência. O que ela disse a você? Não é nada, e respondeu Selene e acenou com a mão. Ele ainda esperava que Michael tivesse simplesmente perdido a memória e que Maria fosse jovem demais para lhe contar algo sobre si mesma. E que eles se encontrariam novamente. Sua mente lhe dizia para simplesmente aceitar a perda e seguir em frente com sua vida. Ela ainda era jovem, ainda poderia ter uma nova família, filhos. Mas a dor da perda parecia insuportável. Durante a maior parte do caminho para depois de Cristo, ela foi entretida por um cara estranho. Falando sobre como ele se sentia diferente desde criança. Que as pessoas não o entendiam e tinham medo dele. Que ele podia ler mentes e ver o futuro por meio de suas mãos e olhos. Selena até concordou em deixá-lo ler sua sorte, mas ele teve que se sentar ao lado. E algumas estações antes de Washington. Uma visão, ele disse de repente, e os olhos do cara realmente ficaram vidrados. Ver seu mundo mudar. Como o que você acha que é verdade se torna um sonho? Um oficial com dragonas douradas sai de uma porta de vidro. E o leva como prisioneiro. Selena riu, divertida com essa performance. Sua avó estava certa, o companheiro de viagem não tinha poderes. A propósito, qual é o nome dele? Ao acordar, o garoto fingiu estar muito confuso. Ele juntou suas coisas, colocou uma mochila enorme sobre os ombros e saltou do trem. Selena sorriu ainda mais. Foi só quando ela desceu na estação de trem de Washington, D.C., que de repente percebeu por que o jovem médium havia decidido fugir. E, quando a verdade se revelou a ela, teve vontade de chorar. Pelo quarto dia consecutivo, Bárbara voou de felicidade. Ela nunca havia deixado as paredes de seu hotel antes.
Por que voltar para casa quando ela tinha sua própria família? Quase dela. Afinal, aos 30 anos, ela ainda não era casada, nem mesmo um relacionamento sério parecia fantástico para ela. Talvez isso tivesse algo a ver com seu temperamento. Bárbara não sabia como exigir, nem mesmo pedir, apenas insinuar. Talvez sua solidão se devesse ao seu trabalho, os turnos de 12 horas esgotavam todas as suas forças. E, é claro, sempre era possível conhecer um homem interessante para uma aventura de uma noite em um hotel. No início, isso parecia um pouco embaraçoso, mas depois ela aceitou. Afinal de contas, um relacionamento passageiro é melhor do que nenhum relacionamento. Ainda assim, sua alma continuava sonhando, se não com um príncipe, pelo menos com um homem interessante que a levasse. É impossível ter um relacionamento nesta cidade, reclamou Bárbara para suas amigas. Todo mundo é casado, viciado em drogas, jogador ou pão duro. Não sei o que é pior. Elas simplesmente deram de ombros, e todas as pessoas com quem ela havia estudado anos atrás na escola de hotelaria tinham marido e filhos. E alguns deles tinham até famílias do segundo círculo. E somente Bárbara não tivera sorte no amor, com apenas contratempos e derrotas. Agora isso estava prestes a mudar. Nicholas se revelou um homem maravilhoso. Inteligente, atencioso, culto, como se tivesse vindo de outra realidade. Sua filha era incrivelmente educada e cortês. Ela se vestia sozinha, lavava sua própria roupa e, em geral, se comportava muito mais velha do que seus 6 anos. No segundo dia, Bárbara trocou o quarto de sua nova família, aproveitando suas oportunidades. Nicholas agora morava em um apartamento de 2 quartos pelo mesmo valor, e em um quarto eles podiam passar a noite juntos sem o risco de constranger a criança. Bárbara tinha que sair do quarto às 6 da manhã para que ninguém percebesse que eles estavam juntos. O hotel costumava ter seu próprio serviço de segurança, mas o coronavírus e a crise turística que se seguiu forçaram a gerência a reduzir os gastos. Bárbara sabia que as câmeras no andar eram apenas para exibição, por isso não tinha medo de ser pega. Harry, proprietário de um hotel na histórica cidade de Nova York, ao saber do caso, descreveria seu comportamento da seguinte forma: "Isso é inconsistente com os altos padrões de nossa instituição. É inaceitável fazer concessões aos clientes. Por outro lado, se o hóspede deu o primeiro passo, você deveria ter recusado educadamente. Ou deixar o hotel. Bárbara podia ouvir a voz de seu chefe em sua cabeça. Felizmente, Harry estava visitando cada vez menos seu cérebro e estava ocupado com outros projetos. Os outros funcionários, se notavam a atividade incomum de Vária, não prestavam muita atenção nela. E quem deveria julgá-la? Sofia, sua substituta, que, devido ao ritmo frenético de trabalho, também tinha uma vida pessoal agitada. Ou os cozinheiros e garçons que estavam mudando em um ritmo incrível. A principal dúvida de Bárbara era quanto tempo duraria esse conto de fadas, e Nicholas a levaria com ele para a República Tcheca ou compraria um apartamento aqui, se mudaria e os 3 viveriam juntos como uma família de verdade. Quando teve um dia de folga, ele decidiu dar a Nicholas e sua filha um passeio por Nova York. Ele os levou pelas ruas da cidade. Eles viram a Estátua da Liberdade. "Aqui, é a Estátua da Liberdade", disse ele. Em seguida, ele lhes mostrou seus lugares favoritos, e não as rotas de desfiles que os turistas costumam fazer. Sua cantina favorita, onde ele podia experimentar uma comida maravilhosa sem pagar muito dinheiro. Eu queria mostrar a ele o quarto que havia alugado com minha namorada, mas estava com medo. E se ele gostasse mais? Nicholas era lindo, e ela se apaixonou como nunca havia se apaixonado antes. Mas seus olhos... Havia uma tristeza neles, uma tragédia, e a cada dia Bárbara estava mais perto de encontrá-la. A garota às vezes se fechava em si mesma e, quando ela a chamava, havia lágrimas nos olhos das crianças. Nicholas, quando Bárbara disse casualmente algo sobre a mãe de Maria, ficou tenso e pediu para mudar de assunto. Era óbvio que o charmoso tcheco não tinha esposa. Pelo menos não agora. É claro que Bárbara gostaria de saber a verdade, mas a curiosidade não era tão forte assim. Se é um segredo de família, se não é costume falar sobre isso, deixe estar. Um dia eles mesmos contarão.
A jovem estava mais interessada em outro assunto. Mais cedo ou mais tarde, Nicholas terminaria seus negócios na América, e depois? Era necessário dar a entender que ela poderia ser útil na Europa. Ela estava aprendendo alemão e francês, poderia cuidar da criança enquanto ele trabalhava. Mas ter essa conversa e superar a si mesma parecia irreal. Como ela poderia superar a si mesma? Como ela poderia transcender aquela modéstia natural que quase destruiu sua vida? À noite, quando Nicholas colocou a menina na cama, ela saiu para vê-la. As duas foram até a cafeteria ao lado e tomaram um drink. Há quanto tempo Bárbara não voltava para casa? Ou será que a casa dela não estava onde ela pensava estar? A conversa, os doces elogios e as pequenas carícias continuaram por um longo tempo. Acho que Maria já me aceitou completamente e Bárbara se esticou, corada. Para onde? Perguntou Nicholas. Pela família. Por sua família, a garota sussurrou e fechou os olhos de vergonha. Como você é boa, disse o homem, abraçou-a com força e a beijou. É claro que ele fez isso. Tem sido muito difícil para ela aceitar a perda. Por favor, nunca o faça lembrar de sua mãe. Esse é um assunto delicado para nós. É proibido. Durante a caminhada seguinte, ele lhe comprou um cachecol lindo e caro. Ela nunca havia usado nada parecido antes, é claro, mas o vestiu imediatamente para agradar o homem. Nicholas lhe deu um sorriso encantador. Bárbara, e disse: tenho uma proposta para você. Pode parecer estranho, mas ouça o final. A jovem se animou. Ela sabia que os europeus eram rápidos para tomar decisões, mas será que ela era tão rápida assim? Não, ela não aceitaria o sobrenome deles. Ela manteria o seu. Mas seus futuros filhos. Sou toda ouvidos, e sussurrou a jovem. Bárbara, ouça o final, ok? Nicholas continuou. Maria e eu estamos com problemas. E vamos fazer algo que vai nos tirar desse ciclo de má sorte. Você tem que, e à medida que o homem contava seu plano, sua nova massa se sentia cada vez mais como a heroína de um filme de espionagem, um verdadeiro thriller. O pedido de ajuda causou certa apreensão em Bárbara, e ela até pensou em recusar em um primeiro momento. No entanto, se ele realmente a levasse com ele para a Europa, poderia ser um risco. Um interrogador parece ser um orgulho. Muito melhor do que inspetor distrital ou oficial de serviço interno. Apesar do título orgulhoso, Austin odiava seu emprego atual. Ele passava os dias perambulando por Nova York, entrevistando pessoas sem sentido. E proferindo decisões igualmente sem sentido. Ele estava na casa dos 30 anos, as estrelas de capitão estavam caindo sobre seus ombros, mas não havia promoção. A culpa era dele mesmo. Ele mesmo havia escolhido o trabalho empoeirado de interrogatório, dominado por um trabalho inútil e sem sentido. Um homem morria na rua, seu coração parava, ele tinha que verificar se um crime havia sido cometido. Mesmo que ele já tivesse 90 anos de idade, mesmo que fosse um cliente assíduo do cardiologista. Um homem se engasga em sua casa, na frente de testemunhas, e o perito confirma o fato. Faça-me um favor, entreviste todos os envolvidos, inclusive os vizinhos. Mesmo que o médico legista jure que há 2 casos por semana em seu bairro. Uma mulher com o nariz quebrado vai para o hospital, corra para casa e pergunte se ela está sofrendo violência doméstica. Verificações, relatórios, ordens. E tudo bem se as tarefas do inquiridor terminassem aí, mas não. Pelo menos uma vez por semana ele tinha de ir ao hospital. Pelo menos uma vez por semana ele tinha que estar de plantão em algum evento ou concerto. Para manter a ordem enquanto os outros descansavam. Ele se lembrava com nostalgia do coronavírus, quando não havia crime nem eventos públicos. Pelo menos uma vez por semana, ficava em comboio no tribunal. Um interrogador não tinha vida, apenas um trabalho. A única coisa que poderia animar Austin era um caso interessante. Ele havia tido alguns em sua carreira, mas não com muita frequência. Geralmente, ele sentia que alguma tarefa trivial corria o risco de se transformar em algo interessante. Mas mesmo assim, infelizmente, havia limites.
Assim que ele descobria um crime interessante, a investigação ou a acusação imediatamente tirava o material dele. Eles precisam mais dele. Austin. O chefe entrou no escritório sem bater na porta. Largue tudo, há uma tarefa urgente a ser executada. Austin ajustou os óculos, um gesto que ele usou deliberadamente para não falar demais. Se falasse, perderia o bônus e seu magro salário se tornaria uma ninharia. Não havia mais trabalho na investigação além do que era urgente. O parecer que ele estava digitando agora deveria ter sido emitido há 3 dias. E a resposta ainda tinha de ser coordenada com o chefe do departamento de linha. É isso mesmo, respondeu Austin. Vou imprimir a sentença, ou a promotoria nos enviará outra maldita carta. O que você tem aí? Perguntou o supervisor, olhando sem cerimônia para o monitor. Ah, sim, o acidente. Seu acidente pode esperar, Austin. Veja de onde veio a tarefa. Bem aqui. O coronel apontou com orgulho para o envelope e o documento. A abreviação de 3 letras, que a polícia preferia não dizer em voz alta, impunha respeito. Mas se essa ordem foi enviada para o nível deles, isso significa que não pode haver nada vivo lá. Era apenas mais uma resposta e uma verificação inútil. Muito bem, Austin assentiu. Enviarei a resolução mais tarde. Mas, camarada coronel, se algo acontecer, eu o culparei. Se houver algum problema com a resolução. Chega de brigas, disse o chefe. Está vendo que tipo de casos eu designo para você? Não qualquer coisa, mas fraude de seguro. Você tem alguma ideia do que é isso? Austin reajustou seus óculos. Por alguma razão, o coronel considerava que todos os que estavam abaixo dele em termos de posição e cargo eram débeis mentais. O problema é que Austin gostava muito de sua profissão. Só que ele queria investigar mais do que mortes acidentais e mortes relacionadas à idade, onde tudo estava claro. Tem certeza? Interveio o interrogador. Há até um artigo separado em nosso código para isso. Muito bem, eu nunca duvidei de você, disse o coronel. Preste atenção, um sigilo. Isso é o quanto confio em você. Não mostre a ninguém nem a tarefa nem o que você descobrir. Assine aqui no diário. Você tem 3 dias de aviso prévio. Quando o chefe saiu do escritório, Austin decidiu terminar de redigir a resolução. Ele a imprimiu e a levou para o escritório do secretário. Aqui, no departamento, todos os documentos deveriam ser transmitidos somente por pessoas treinadas. Em seguida, ele voltou à ordem. Eu li o texto seco. Em princípio, a tarefa poderia ser realizada não apenas em 1 dia, mas em 5 minutos. Sem sair do escritório. Mas como eles escrevem? Linguagem seca e burocrática. Austin leu em voz alta a parte mais ininteligível do texto, e como resultado da investigação sobre as atividades ilegais das seguradoras, o investigador principal do Departamento de Investigação descobriu. Então, investigação. Os interesses da viúva de Nicholas Mertz são representados por um advogado com licença vencida. O beneficiário precisa ser entrevistado minuciosamente e sua solicitação deve ser verificada como válida. Na verdade, tudo o que ele precisa fazer é relatar o interrogatório de uma única pessoa. E como o investigador o designou para a investigação distrital, não há realmente nada a ser capturado. A mulher deveria ter sido revistada, mas ou ela não foi encontrada ou se recusou a ir a qualquer lugar para se explicar. Mas que linguagem, seu filho da puta! Quem é um beneficiário? Pensou o autor da pergunta, alguém que obtém lucro. Então, por que não escrever viúva? Austin sabia muito bem a resposta para essa pergunta. Quem havia redigido o documento queria parecer muito inteligente. Assim, o executor teve que digitar uma nova palavra no Google para descobrir o que ela significava. Toda a consulta estava repleta de frases que poderiam ser simplificadas. Esse é o estilo característico das pessoas que querem parecer mais inteligentes do que realmente são. O que aconteceu com seu marido? Disse a pessoa que fez a pergunta em voz alta. Ele encontrou uma falha no banco de dados. Havia toda uma equipe de pesquisa trabalhando nisso.
Acontece que o arrogante Nicholas Mertz, ignorando o aviso de tempestade, foi com a filha a um ponto turístico em Chicago. Ambos foram levados pelo mar. Os dois foram arrastados para o mar. Que drama! O legista achou que estava encarregado de investigar esse caso. Em um arquivo separado, Austin digitou os sobrenomes, nomes e patronímicos de todos os envolvidos e os inseriu em uma tabela. Selena aparentemente havia sido deixada sozinha após o trágico acidente. Ela havia sido registrada anteriormente em seu bairro. Mas agora, de acordo com o banco de dados de imóveis, a mulher havia se mudado do apartamento. Ela deve ter trocado de celular. E certamente não gostaria de falar com um interrogador e contar como contratou um advogado com uma licença vencida. Nicholas Mertz também era um homem estranho. Pouco antes de se casar, ele havia mudado seu sobrenome para qualquer coisa, costumava ser Kearns. Mas, paradoxalmente, nem seu primeiro nome nem seu nome do meio estavam no banco de dados. Nenhum telefone celular, nenhuma carteira de motorista, nenhum histórico de emprego, nenhum registro médico. Era como se ele nem sequer existisse. Muito interessante, disse Austin em voz alta e continuou sua busca. Portanto, esse Mertz nasceu em Berlim, mas com o terceiro sobrenome, Ivanov. Isso fica claro com as informações sobre seus pais. Eles devem ter servido no exército soviético e foram enviados para a Alemanha. Quem se lembraria agora que os soldados soviéticos haviam deixado o centro da Europa há pouco mais de 30 anos? Esse mesmo Nicholas deve ter conseguido, de alguma forma, ficar na Alemanha. Talvez sua mãe fosse de etnia alemã? Não havia respostas, mas a história o fascinava. De qualquer forma, ela encontrou sua morte nos Estados Unidos. Austin já estava se preparando para escrever um relatório afirmando que era impossível determinar o paradeiro de Selena Lipkina. Ela havia sido despejada de seu apartamento, seus vizinhos não sabiam seu novo número de telefone e ela não tinha parentes nos Estados Unidos. Mas assim que ela discou o telefone, ouviram-se longos bips no receptor. E quando a voz de uma mulher atendeu, Austin se sentiu um pouco confusa. O trem já estava se aproximando da estação de Washington, quando de repente... Para onde tinha ido sua carteira? Com certeza ele a havia tirado e colocado a passagem dentro dela. Fui roubada! Gritou Selena, enxugando as lágrimas. Eles levaram o último dinheiro. Ela foi consolada pelo condutor e por um colega de viagem, que lhe deram conselhos. Na bolsa que a vidente havia roubado, havia agora cartões de crédito inúteis, cartões de desconto. E $300 era o resto de suas finanças. E $300 era o resto de suas finanças. O que ela ia fazer agora? Ainda bem que ela havia escondido um bilhete. Nada é nada, disse a condutora, colocando a mão no ombro da garota. Vamos descer imediatamente e escrever um relatório. Encontraremos o desgraçado. Nós o encontraremos, com certeza. Já enterrei minha família, lamentou a garota. E agora isso. Não há justiça na terra. Depois de descer do trem, a mulher foi para a delegacia de polícia. Mas algo a fez congelar. De pé na plataforma da estação, Selena percebeu com horror que a loucura estava sobre ela. De que outra forma explicar o fato de que na janela do trem, que estava prestes a partir, ela viu Maria. O rosto da garota estava encostado na janela, olhando para algo na plataforma. Se era um fantasma muito estranho. Pois Maria era muito mais velha do que a garota de quem ela se lembrava. Selena soluçou, cobrindo os olhos com a mão. Agora ela veria sua filha em todos os lugares, ficaria completamente louca e nunca mais conseguiria voltar ao normal. Ela nunca deveria ter ido àquela cartomante. A loucura é contagiosa, uma vez que você a toca, você volta várias vezes. A mulher idosa deve ter se comportado de tal forma que voltou várias vezes para passar a noite no gazebo, deitada na esteira. A mulher olhou para cima. A visão só havia piorado. Michael agora estava ao lado de Maria, também olhando para a plataforma. Esse fantasma também havia mudado um pouco, a cor do cabelo estava diferente. Quando moravam juntos, o marido pedia que ela o chamasse de Pedro no estilo europeu, o que divertia Selena. Eles se amavam tanto.
Ela queria afastar a névoa, mas ela não ia embora. Seus olhos se encheram de lágrimas. A buzina tocou e o trem começou a andar, ganhando velocidade. Os fantasmas de Maria e Michael estavam partindo para Nova York no Sapsan. Selena mudou de ideia sobre ir à delegacia. E como não tinha quase nenhum dinheiro, teve que comprar a passagem mais barata de um trem normal. Aquele que leva uma eternidade para se mover e para onde quer que vá. Embora isso resolvesse outro problema, ele chegaria de manhã cedo e poderia passear o dia todo antes de voltar para a casa dos pais. Chamada. Interrogador Austin, divisão de linha, disse uma voz de homem, estou falando com Selena Lipkin? Sim, e respondeu a mulher. Minha bolsa foi roubada. Mas eu não relatei o fato. O condutor deve ter contado a ela. Você roubou uma carteira? O entrevistador ficou surpreso. Então vá imediatamente à delegacia de polícia mais próxima. Eu posso cuidar disso sozinha, Selena o interrompeu. O que você está pedindo? Você está vendo, disse o policial. Tenho uma missão importante a cumprir. E preciso interrogá-lo. Você já esteve em Nova York? Sim, respondeu Selena, tentando falar com calma. Eu realmente moro lá. É que no banco de dados o apartamento está registrado no nome de outra pessoa, disse o interrogador. Foi por isso que pensei que você tinha se mudado. Não é o único apartamento, disse Selena. Então, o que você queria? Ele gostou da voz do policial. Tão profunda e áspera. Só poderia pertencer a um homem muito corajoso. Você poderia me visitar hoje? Perguntou ele. Estarei lá até às 8 horas da noite. Mas posso ficar mais tempo. Vamos fazer isso amanhã, sugeriu Selena. Logo pela manhã. Dite um endereço. Por alguma razão, seu humor melhorou. A mulher queria conhecer o autor da pergunta com uma bela voz, ir a algum lugar com ele. Provavelmente, se houvesse um homem assim por perto, ela nunca teria tido seu telefone roubado na vida. Washington ainda era ela mesma, uma cidade sombria, agitada e hostil. Não havia espaço para amor, ternura ou romance. Se não fosse pela morte. O relacionamento deles havia chegado a um beco sem saída há muito tempo. Um beco sem saída do qual não havia escapatória ou retorno. Ela sabia disso, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Selena continuava adiando uma conversa séria. E então era tarde demais, Michael havia partido. Embora seu coração se recusasse a aceitar isso e continuasse insistindo que ele estava vivo. Nicholas estava secretamente orgulhoso de si mesmo, sua capacidade de improvisar sempre lhe permitia resolver os problemas mais difíceis. E agora? Indo da República Tcheca para Nova York, ele só conseguia imaginar como conseguir o dinheiro. Seu próprio dinheiro, por sinal, ganho de forma relativamente honesta. Mas à medida que se aproximava de seu objetivo, o plano ficava cada vez mais claro. O homem não tem um caminho, ele só tem um objetivo, disse a si mesmo. Infelizmente, não havia ninguém com quem compartilhar suas conquistas criminosas. Todas as suas esperanças estavam depositadas na adorável Maria, que estava crescendo ao seu lado. Sim, ela certamente seria capaz de lhe ensinar seu ofício. Para isso, ela teria que aprender e entender muito. Ele gostaria que ela participasse de operações de baixo risco. Caso contrário, ela se tornaria uma viciada em adrenalina como ele, e então ele não conseguiria viver sem ela. Ontem foi Peter, e antes disso Archie, e antes disso Victor. Mas da última vez, fingir sua própria morte foi mais difícil. Sim, ele queria deixar Selena. Ele estava cansado dela. Mas e quanto a Maria? A culpa não era da garota. Ele queria levar sua filha com ele. O plano era complexo, ousado e arriscado, e funcionou. Para todos os efeitos, eles estavam mortos. É claro que eu deveria ter feito isso antes, quando Maria tinha 2 anos de idade. Ela estava recebendo muitas perguntas sobre sua mãe. No início, a criança se recusava a acreditar que Selene os havia traído.
Mas, com o tempo, ela convenceu. Além disso, a garota gostava de viajar, de voar de avião. E ela não precisava se esforçar para entrar no personagem. Nicholas percebeu que, com uma criança, os documentos não são verificados com tanto cuidado como se ele estivesse viajando sozinho. Agora, o empurrão final e o grande golpe estavam em seu bolso. Às vezes acontece de o próprio destino colocar sinais em seu caminho. Você só precisa olhar para eles e aceitá-los. E ontem, assim que ela viu uma bela mulher, chamada com muito tato de garota, na recepção, percebeu que era o destino. Ela era muito parecida com ela. Será que ele queria Selena? No início, ele precisava dela para outro esquema que só um pai que fica em casa conseguiria. Depois, ele cometeu o erro de se envolver demais no papel. Mas o resultado foi melhor do que ele esperava, e além de resolver o caso, ele se tornou um pai feliz. Então, o destino enviou Bárbara para ele, assim como fez com Selena. Uma garota bonita, inteligente e gentil. Também tímida e modesta. Do tipo que se apaixonou por ele muito rapidamente. Teremos que usá-lo, pensou Nicholas. E depois? Bem, e depois? Jogá-lo fora, pisoteá-lo, apagá-lo de minha memória. Austin tinha uma ótima memória para rostos. Se ele visse uma pessoa uma vez, poderia encontrá-la facilmente em uma multidão. O principal era lembrar quando e para que a pessoa era necessária. O autor da pergunta gostava de ir a pé para o trabalho, especialmente porque o apartamento não ficava longe do quarto que havia se tornado seu refúgio temporário há 5 anos, e depois, permanente. Caminhar não apenas o fazia economizar parte de seu modesto salário. Ele podia apreciar as paisagens de Nova York, e essa bela e sombria cidade era uma de suas maiores afeições. A história de hoje ainda estava em sua mente. Que destino viu? Tão impiedoso com um homem bonito e uma garota. Caminhando para casa pelo calçadão, em frente ao hotel popular com o nome poético de Northwind, Austin viu uma cena idílica. Em uma mesa estava sentado, ao que lhe pareceu, um casal apaixonado. Só que... onde ele havia visto o rosto do homem? O interrogador parou para dar uma olhada melhor na família. Ele teve que atravessar a rua. Tenho tanta coisa para fazer, pensou Austin. Tenho que fazer essa tarefa estúpida e depois fazer as inspeções várias vezes. Mas ele atravessou a rua mesmo assim. O café custava uma fortuna em um lugar como esse. Mas os cigarros custavam o mesmo que na loja. O maço de sua marca favorita estava acabando, então ele decidiu se tornar útil. Tanto para comprar cigarros quanto para satisfazer sua curiosidade. Mas quando Austin se aproximou, viu algo incrível e não acreditou em seus olhos. E ficou feliz por não estar usando um uniforme da polícia. Vou tirá-la de lá, pensou o interrogador, sacando o celular. Por sorte, era o celular que ele havia usado para ligar para Selena. A ligação tocou, tentando não revelar sua empolgação. Austin olhou para a mulher que estava ao lado do homem que ele havia identificado por engano, e Nicholas Mertz. Homem estranho, pensou Selene. Eles pareciam ter concordado que ele visitaria o apartamento logo pela manhã, mas, algumas horas depois, Austin ligou para ela novamente por volta das 10 horas da noite, enquanto ela tremia em um vagão de trem. E fazendo perguntas estúpidas. Agora sua voz não era mais tão atraente. O policial, por outro lado, esperou por seu convidado como se espera por algo muito bom. Os interrogadores estão sempre na parte inferior da hierarquia policial. Austin já tinha ouvido comentários condescendentes dirigidos a ele tantas vezes ao longo dos anos que deveria ter se acostumado. Mas não dessa vez. O destino lhe deu uma oportunidade única de provar que ele também valia alguma coisa. Ou talvez um degrau acima. De repente, a porta se abriu sem bater. Provavelmente estou em um momento ruim. Na entrada do escritório estava uma mulher ainda bastante jovem e bonita. De acordo com as instruções, todos que chegam ao escritório devem ser anotados pelo inspetor de plantão. Ela esclarece o motivo da visita e chama o interlocutor. Parece que Selene conseguiu passar despercebida. Entre, disse ele a seu convidado. Sente-se. Quanto devo a você? Perguntou ela.
Você não ligou apenas, ligou 2 vezes. Estou muito intrigado com você. Em vez de responder, Austin sacou o celular e tirou várias fotos de Nicholas, ou seja lá qual for o nome dele, com a família. Ele deu um zoom no rosto da mulher com o cachecol. Parecia a Selena, mas definitivamente não era ela. Ou será que tudo não passava de um esquema ardiloso de um vigarista? Austin não confiava em ninguém. Por favor, diga-me, começou o interrogador, onde está seu marido agora? O rosto da hóspede ficou vermelho. Ela parecia zangada, mas se conteve. Então, a esperança brilhou em seus olhos. Depois, desconfiança. O silêncio se estendeu, mas Austin decidiu não quebrá-lo. De que outra forma ele conseguiria fazer com que essa senhora confessasse? Eu não sei. Selena exalou. Eu o enterrei há mais de 1 ano. Mas o caixão estava vazio. Dizem que o carro dele foi levado para o mar por uma onda. A paciência se esgotou e a hóspede começou a soluçar. Ela estava gemendo tão alto que Alex olhou do quarto ao lado para se certificar de que ninguém precisava de ajuda. Austin acenou com a mão, vá embora. A hóspede se acalmou. Então o senhor não vê sua esposa desde o dia em que ela desapareceu, continuou o policial. Naquele momento, a raiva de Selena voltou a aparecer em seu rosto. Ela se levantou da cadeira, correu até Austin e lhe deu um soco no rosto. Eu sabia, é claro, que não são pessoas intelectualmente talentosas que vão para o serviço militar. Mas isso eu não poderia ter imaginado. Meu marido desapareceu, junto com minha filha. Seus colegas investigaram o caso. Não foi difícil pedir os arquivos. Austin ajustou seus óculos. Era difícil manter uma expressão indiferente, mas valia a pena. Ele estava tentando descobrir se era possível interpretar esse tipo de emoção. Provavelmente não. Eu solicitei e a pessoa em questão respondeu. O caso ainda está aberto. Então, por que tantas perguntas tolas? Gritou a mulher, para me fazer sofrer. Naquele momento, o interrogador percebeu que a exegese poderia parar. Se ela estava atuando, era muito talentosa. Mas, muito provavelmente, Selena realmente não sabia nada sobre o destino de seu marido. Além disso, o policial realmente queria se gabar de seus talentos e de sua sorte. Afinal, de que outra forma explicar sua fantástica sorte? Acho que sua esposa sobreviveu, disse o interrogador em um tom indiferente. Sério? Perguntou a mulher com esperança e enxugou as lágrimas. Mas por quê? Por que você acha isso? Porque o encontrei, sorriu Austin e estendeu o telefone. Aqui, veja. Selena olhou para a tela e o mundo ao seu redor ficou confuso. Ainda bem que ela estava sentada, senão teria caído no chão. Ela reconheceu facilmente Nicholas, seu animal de estimação, embora sua aparência tivesse mudado um pouco. Embora seu pelo fosse novo e seu nariz parecesse um pouco mais comprido, era ele. O oval de seu rosto, seus olhos, sua boca, o mesmo que a elogiara sem parar e lhe jurar amor eterno. Não pode ser, sussurrou Selene. Não pode ser. E o senhor não reconhece essa mulher? Perguntou o interrogador. Ela deu um zoom na tela em frente ao rosto do estranho, e isso nem chamou a atenção de Selena de imediato. Havia uma mulher olhando para ela na tela que a fazia se lembrar de alguém. De quem? Cabelos brancos, óculos de aro vermelho. Ah, essa é. Oh, meu Deus, Selena se perguntava, secando o cabelo. Sou eu, não sou. Quero dizer, parece comigo. Não pode ser. Essa senhora deve tê-los sequestrado. Ela está fingindo ser eu, me fazendo de boba. Temos que detê-la agora. Você tem que detê-la agora. Vou provar que sou a verdadeira Selena. O interrogador tossiu e ajustou os óculos. Por um lado, ele queria rir. Por outro, tinha que controlar seu temperamento. Ele quase havia resolvido o crime que finalmente daria início à sua carreira. Era uma cadeia de atrocidades. Tenho mais notícias para você, Selena, Austin exalou. Seu ex-marido não é quem ele diz ser. Ele é um vigarista talentoso.
Ele é um vigarista talentoso. Não, respondeu o visitante. Isso é um erro. Foi um acidente. Vamos, pare essa mulher, pare-a imediatamente. Você pode ver que ela é divorciada. Entenda, eu sou um simples interrogador, disse o policial. É claro que não tenho experiência em investigar esses casos. Mas duvido muito de sua palavra. Tudo indica que Peter Merckx é o verdadeiro mentiroso aqui. A propósito, ele agora tem outro nome. O convidado começou a soluçar novamente. O interrogador ficou surpreso com a reserva emocional do hóspede. Ele mesmo não poderia ter reagido de forma tão violenta a essa notícia. É claro que ele deveria ter elaborado um protocolo de interrogatório, um relatório, gravado a foto em um disco e enviado tudo para o inquérito o mais rápido possível. Melhor ainda, prender Peter. Eu não entendo mais nada, disse a mulher. E, por falar nisso, eu o enganei. Não tenho absolutamente nenhum lugar para ficar em São Petersburgo, não tenho mais um apartamento. Vamos fazer o seguinte, Selene, disse Austin depois de pensar um pouco. Seu plano não era perfeito, é claro, mas parecia razoável. Pela primeira vez desde o desaparecimento de Michael, ela estava interessada e atraída por um homem. A proposta dele fez Selena corar e ela achou que mal conseguiria se conter. Selena ouviu uma voz bêbada no final do longo corredor. Ele trouxe uma mulher, finalmente. Não importa, disse Austin, mostrando-lhe o endereço. É isso mesmo, os moradores locais. É isso mesmo, não escute, belo estranho. Gritou o bêbado. Paca, muito bem, é assim mesmo que se faz. O interrogador corou. Ele alugou um quarto em uma relíquia de uma época passada. Selena olhou com interesse para uma das últimas casas comunais de São Petersburgo. Tetos altos, janelas esculpidas, molduras e massa de vidraceiro lascada. E fios de arame correndo ao longo das paredes. E o cheiro de mofo de um cômodo que precisa ser reformado, mas que é mais fácil de demolir. Ainda tenho sorte, Austin sorriu ao entrar. Não há mofo no meu quarto. Fiquem à vontade. Selena olhou ao redor. Encontrar um assento livre nessa sala não era uma tarefa fácil. Havia um sofá na parede mais longa. Em frente a ele, havia um guarda-roupa antigo. O restante do cômodo era ocupado por uma escrivaninha com um computador e uma espécie de cozinha. Tanto o piso quanto as janelas não eram limpos há muito tempo. Austin corou ainda mais quando encontrou o olhar de seu convidado, examinando a sujeira e a gordura. É apenas temporário, disse ele. Aqui, eu o tiro até conseguir uma permissão de trabalho. Há quanto tempo ele está fora? Perguntou Selena educadamente. Já se passaram 6 anos, deu de ombros o interrogador. Como fazemos isso? Primeiro a polícia. Depois a família. O que, eles não dão nada? Perguntou o hóspede. Não, respondeu Austin e corou novamente. Ainda é sobre os apartamentos. Ele sorriu. Era uma piada sem graça, mas já era alguma coisa. Selena olhou para o policial, porque não havia mais nada para olhar. Um homem bonito, limpo e inteligente. Deve ser difícil para ele trabalhar na polícia. Ele não consegue nem mesmo um apartamento decente. Gostaria que ele tivesse uma esposa. Desculpe-me pelos detalhes, mas estou atrás da estrada, disse Selena. Preciso me lavar. Venha, eu vou com você, ofereceu o policial. Temos uma casa antiga aqui, e não há chance de acontecer nada. Na sala comum, havia um grande bloco de cozinha e, logo atrás, os chuveiros e banheiros. Você podia se lavar atrás de uma cortina sem portas ou trincos. Ele ficou um pouco envergonhado, mas não tinha escolha. A última vez que ele havia se lavado adequadamente tinha sido há 3 dias, em uma pousada de beira de estrada. Eu poderia conseguir um quarto, disse Selena timidamente. Se eu o estiver envergonhando. Não, de jeito nenhum, respondeu o policial. Não se preocupe, eu vou me virar. Além disso, você não consegue ver nada através da cortina. Na verdade, Selena não conseguiu um quarto.
Seu dinheiro havia sido roubado e a quantia restante não era suficiente nem mesmo para uma cama em um albergue. Ela não conseguia nem pensar no que fazer em seguida. Ela não poderia pagar o empréstimo depois de ter hipotecado a propriedade. Voltar para os pais? Não, primeiro temos que chegar ao fundo de toda essa história. A filha dela está realmente viva? Selena abriu a torneira, que fez um som como o de demônios uivando do submundo. Ela se lembrou da misteriosa visita à cartomante, depois da qual decidiu voltar para Nova York. Sua avó Juliane estava certa, seria sorte, coincidência ou um presente secreto? A água da torneira mal estava morna, mas Selena ainda sentia prazer. Ela estava lavando não apenas a sujeira, mas também o passado. Logo ela teria sua filha de volta, encontraria respostas para todas as suas perguntas e viveria feliz para sempre. Eu me pergunto, pensou Selena, será que aquele homem está me olhando através da cortina? Olhando para mim, que não havia espelho aqui, mas ele percebeu que estava com boa aparência. O movimento constante e a falta de apetite haviam restaurado sua figura esbelta. Ela tinha quadris naturalmente bonitos e seios bem cuidados. E um rosto bonito também. Talvez aquele policial corado pudesse resolver mais um de seus problemas, e não apenas lhe dar um lugar para dormir. Austin, disse Selena, espiando por trás da cortina. Me passe uma toalha. O interrogador olhou para ela, ajustou os óculos e corou novamente. Ela mesma fez com que seus seios aparecessem por trás da cortina, como que por acidente. Ela o deixou olhar ao redor e apreciar sua boa sorte. Selena limpou todo o corpo, aplicou óleo perfumado e vestiu roupas de cama limpas. Ela teve de vestir novamente a calça jeans e a blusa, pois o caminho para o quarto ficava do outro lado do corredor. Que bênção, disse ela quando voltaram para o quarto. Austin, o que você vai fazer para o jantar? Bem, e o interrogador se esticou. Eu costumo comer um pão com kefir. E você, se quiser, pode ferver seu próprio macarrão. Ou trigo sarraceno. Tenho muitas opções para escolher, não seja tímido. Selena abriu a geladeira do solteiro. Não havia muita coisa, ovos de galinha, queijo derretido, e no freezer havia um filé de frango. Pasha tinha um fogão elétrico em seu quarto, surpreendentemente limpo. Ela provavelmente não o usava com muita frequência. Selena cortou finamente o filé congelado, fritou-o, depois adicionou água e cozinhou o macarrão nele. Quando a água evaporou, ela colocou um ovo de galinha e algumas fatias de queijo. Ficou delicioso. É delicioso, disse Austin, comendo a massa com prazer. Está delicioso. Você vê, Austin, o que uma mulher pode fazer? Cozinhar uma refeição e aquecer uma cama. Não, estou indo para a casa de um amigo, disse o interrogador, envergonhado. Eu tenho um amigo que mora no quarto ao lado, ele tem um beliche. E você dorme, não seja tímido. Não seja bobo. Disse Selena. Estou vendo esse sofá se desdobrar. Eu posso cozinhar mais do que apenas macarrão, sabia? Ela abraçou o braço dele e começou a esfregar seus músculos. O policial parecia treinado e agradável de abraçar. Mas Austin gentilmente estendeu a mão para ele. Em seguida, colocou o braço em volta dos ombros dele e tentou acariciá-lo. Não, ele disse. Não, você não pode. Não posso fazer isso. Eu sou feia, disse Selena, indignada. Você não gosta de mim? Você sabe, respondeu Austin. Mas é que... Estou no trabalho. Por que vocês dois não vão para a cama? Eu já volto. Envergonhado, ele saiu de seu quarto. Sim, não era assim que ele havia imaginado uma noite na companhia dessa mulher. Mas não, ele não deveria ceder à tentação, o trabalho vinha em primeiro lugar. À noite, ele havia enviado uma solicitação urgente à companhia de seguros e logo receberia uma resposta. Ele também pediu os detalhes de todos os hóspedes do hotel de nome poético. Havia apenas um homem e uma garota. Foi assim que Austin ganhou o novo nome do golpista. Esse vigarista não esperaria muito tempo, e cada novo dia era um risco para ele.
Caminhando em direção aos chuveiros, Austin bateu no bolso e ele havia esquecido o telefone no quarto. Ele achou que não era nada demais, mas estava enganado. As companhias de seguros são gordas, Nicholas gostava de dizer à sua filha Maria. Se você soubesse quanto dinheiro elas ganham com nossos medos. Medo de quê? Perguntou a garota. Ela era inteligente, é claro, mas não tanto quanto seu pai gostaria de pensar. Sobre o medo da morte. Nicholas explicou. Perda. Falência. Mas está tudo bem, querida, eu os pagarei por todos os males que me fizeram. Você vai ver, eles vão fazer um filme sobre mim. Seu pai é um verdadeiro herói. Papai, por que você mudou seu nome? Perguntou a menina. Eu lhe disse que era um grande segredo, sibilou o homem, claramente perdendo a paciência. Por favor, não fale mais nisso. O nome do papai é Nicholas, certo? Seu plano está na reta final. Agora, tudo o que falta fazer é receber o pagamento. Alguns dirão que esse plano é uma loucura. Ele começou com um plano padronizado, fazer um seguro para ele e sua filha por uma boa quantia. Tudo incluído, acidente ou catástrofe natural, no exterior ou no país, cobertura máxima. Em seguida, fingiu sua própria morte. E a morte de sua filha, é claro. O próximo passo. O próximo passo foi interessante. Sua esposa não sabia nada sobre seu plano desonesto ou sua suposta morte. Além disso, ela não sabia nem mesmo sobre o seguro. Toda a correspondência com a empresa após o acidente foi tratada pelo advogado de Mickey. E se a empresa tivesse decidido entrar em contato com a viúva, tudo teria ido por água abaixo. Mas o vigarista sabia que isso não aconteceria. Mesmo um investigador experiente não reconheceria esse homem como Nicholas. Ou Peter, na verdade. Em vez de um cabelo espesso, uma careca inestética. Uma barriga ridícula que está prestes a arrancar um botão de sua camisa. Depois, as sardas, os olhos azuis, o maxilar saliente. Você poderia vir ao escritório? Seu funcionário perguntou educadamente pelo telefone. Oh, respondeu Mickey. Meu cliente não tem dinheiro. E meu tempo, você sabe, custa muito dinheiro. Mas precisamos de uma presença pessoal e o funcionário não recuou. Peço desculpas, mas enviei todos os documentos, disse o advogado. Além disso, de acordo com o artigo 28, parágrafo 1º, e Nicholas começou a recitar de memória as disposições legais segundo as quais a comunicação com a seguradora pode ser feita à distância. Que o cliente tem direito à privacidade, e é por isso que ele contratou um advogado. Que os sentimentos dos outros devem ser respeitados. O funcionário do outro lado da linha suspirou, mas manteve a linha. Você está vendo, e disse a garota. É exigido pelo serviço de segurança. Veja bem, está escrito no contrato. Mickey apenas sorriu maliciosamente, ele havia previsto esse cenário há muito tempo. Ele estava se preparando para isso há muito tempo. Bem, o advogado suspirou. Vamos fazer assim. Na próxima semana, quando eu tiver um intervalo entre os julgamentos, eu o avisarei. Com antecedência, é claro. Mas esse tipo de desconfiança, é claro, torna impossível que eu fale favoravelmente de sua empresa a partir de agora. Mickey é um advogado muito requisitado. Portanto, coube ao chefe do departamento de benefícios acomodá-lo. Como é um homem muito ocupado, ele só pôde visitar o escritório na quarta-feira, o terceiro dia depois que ele e sua filha chegaram a Nova York. Você deveria ver a maneira como Mickey se movimenta. Ele tem o andar de um vencedor, um mestre da vida. O tipo de homem que pode se dar ao luxo de ter a aparência que quiser. Não tenho muito tempo, disse o advogado, acenando com a cabeça ao entrar no escritório. Você já fez a papelada? Sim, é claro, respondeu o homem. Você tem noção de quanto dinheiro isso representa? Mesmo para a nossa empresa. Riu Mickey. Conte-me algo sobre o dinheiro grande. Conheço toda a sua empresa como a palma da minha mão. Como você adora contestar até mesmo o menor pagamento no tribunal. Sim,
e tentei falar com a companhia de seguros. Ainda estou surpreso por você não ter feito meu cliente jurar sobre a Bíblia, e insistiu o advogado. O homem havia sofrido muito. Felizmente, eu mesmo fiz uma análise jurídica do contrato e não havia motivo para recusar. É sobre um cliente, disse o chefe de departamento assim que seu convidado ficou em silêncio por um segundo. Ela tem que assinar os documentos pessoalmente. É um requisito de segurança. Se você não concordar, vá ao tribunal. O silêncio caiu. Mickey pesou as palavras de seu interlocutor na ponta dos dedos. Bem, disse o advogado ao chefe do departamento de benefícios. Minha cliente está deprimida com tristeza. Não sei se ela pode vir pessoalmente. Dê-me um minuto e eu ligarei para ela. Sem esperar por uma resposta, o advogado saiu para o corredor. Por trás da porta, a seguradora podia ouvir o advogado explicando algo animadamente para seu interlocutor. Sua voz era agradável e bem timbrada, de modo que ele não tinha vontade de discutir. 5 minutos depois, a porta se abriu novamente. Eu falei. É apenas uma formalidade, diz o representante da seguradora. Tudo o que você precisa fazer é assinar e receberá seu dinheiro. Imediatamente. Ah, aí está. Mickey esticado. Convenci o cliente. Sim, é bem possível. Mas eu lhe peço, por favor, seja atencioso. Um homem perdeu a coisa mais preciosa de sua vida, seu marido. E sua filha, é claro. E depois há isto. Sim, disse a seguradora com alegria. Selena insiste que os 100 milhões devem ser entregues em dinheiro. Entre em contato com o banco e peça para receberem o valor em notas maiores. Mas, e o diretor ficou surpreso. Não é um depósito, na verdade. Eu insisto, disse o advogado com firmeza. Ele quer carregar quilos de dinheiro, pelo amor de Deus. Isso não é da sua conta. E vou considerar a recusa desse pequeno pedido de uma viúva inconsolável como um insulto pessoal. Avise-me quando estiver pronto, tenho que ir. Mickey nem sequer apertou sua mão, mas se dirigiu à porta com um passo vitorioso. Logo ele receberia uma boa quantia e voltaria para seu esconderijo na República Tcheca. Nicholas, conhecido como Peter, conhecido como Mickey, tinha certeza de que seu plano estava fadado ao sucesso. Se ao menos o vigarista soubesse como estava errado. Usando seus poderes de autoridade e uma missão semi-secreta, Austin obteve a história completa. Então, esse Nicholas Peter quer realizar um golpe nobre, ele forjou a própria morte e evitou suspeitas sobre a morte dele e de sua filha. Ele fez uma apólice de seguro para que sua esposa não descobrisse. Ele se correspondeu em nome do advogado e fez parecer que a viúva inconsolável não queria ver ninguém. Que trabalhador esforçado, disse o interrogador com prazer. Sim, ele merece respeito e certamente, o golpe não era o único. Austin havia recebido informações sobre os detalhes atuais do golpista ainda antes. Como de costume para estrangeiros, eles foram enviados para o departamento de polícia local. E lá eles foram cuidadosamente colocados no banco de dados, onde qualquer funcionário poderia acessá-los, se necessário. Austin enfrentou uma escolha difícil. Por um lado, ele tinha que informar ao seu chefe que uma tarefa trivial de 3 letras da agência havia resolvido um crime grave. Por outro lado, ele poderia dar todo o crédito pelo rastreador a outra pessoa. Não era isso que ele faria. Como um caçador, ele atacaria sem medo sua presa e a jogaria aos pés do coronel. Você deve ter sorte, disse o interrogador ao interlocutor invisível. Depois daquela festa do pijama, ele nunca mais pediu ajuda. A sorte gosta de preparação. E eu estou me preparando há 10 anos, nada menos que isso. Portanto, agora ele sabia o dia e a hora exatos em que o cúmplice do ladrão viria buscar o dinheiro. Sexta-feira, 16 horas. Mais ou menos. O interrogador decidiu alugar um carro para aquele dia, para sair. Ele não tinha carro próprio, é claro. Estacionar do outro lado da rua às 2 horas. E esperar. Para emboscá-lo, Austin tirou um dia de folga do trabalho. Seu chefe o olhou com olhos arregalados, mas o interrogador foi inflexível.
Peço desculpas, disse Austin, ajeitando os óculos. Mas eu tenho 1 mês de férias. Só peço 1 dia. E o que é que você quer tanto fazer? Pela primeira vez nos anos em que se conheceram, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ela é realmente uma mulher? Você adivinhou, disse o interrogador. Ela veio aqui, uma mulher de fora da cidade. Ela me pediu para levá-la ao centro histórico, para levá-la à ponte. Bem, você entendeu a ideia. Tudo bem, disse o chefe. Mas apenas 1 dia. E venha trabalhar como de costume, às 7h40. Está claro? É isso mesmo, respondeu Austin. Quando chegou ao seu quarto no apartamento comunitário, ele não conseguiu se acalmar por muito tempo. Ele repassou mentalmente os detalhes de sua operação. Como ele acabaria com o infrator? Por trás, é claro. Como colocaria as pulseiras nele, como o colocaria em um carro de passeio? É claro que os regulamentos da polícia exigiam pelo menos 2 policiais para prender e escoltar os infratores. Mas, às vezes, as instruções podiam ser ignoradas? Austin também ansiava por Selena. Por que eu não lhe dei o que ele queria ontem, pensou ele. No fundo, eu queria a mesma coisa e, no entanto, assim que ele pega o criminoso e resolve o crime mais complicado por conta própria, ele consegue uma promoção. E, com isso, um aumento de salário, um bom apartamento e mulheres. Tudo o que você precisa é de um pouco de paciência. Com esses pensamentos, o policial adormeceu e só foi acordado pelo despertador. O interrogador não podia esperar. Ele imediatamente alugou um carro, não um Volkswagen Polo barato, mas um luxuoso Ford Mustang vermelho. Ele não tinha adesivos de carona solidária, portanto, atrairia menos atenção. Além disso, esse carro não tinha portas traseiras, de modo que o criminoso desonesto não poderia fugir com ele. Embora o interrogador tivesse planejado originalmente armar uma emboscada às 2h da tarde, ele decidiu não demorar. Às 10h da manhã, seu Ford estava estacionado em frente ao escritório da seguradora. Ele decidiu não comer nada e beber água em pequenos goles. Dessa forma, suas necessidades fisiológicas não se tornariam um obstáculo ao seu triunfo. Austin sentou-se no carro e esperou. Acontece que as emboscadas são muito cansativas. Havia dezenas e centenas de pessoas caminhando ao lado dele. Não era o lugar mais movimentado, mas Nova York nunca estava vazia. Ele as observava, tentando memorizar os detalhes. O assento do carro era muito confortável e, mesmo depois de 2 horas desde o início da emboscada, nem suas costas nem suas pernas doíam. De vez em quando, o policial ligava o motor e ligava o modo de massagem. Sim. Pensou ele. Se eu tivesse que participar de uma emboscada, seria em um veículo como este. É um sonho. Bem, em breve ele também terá condições de comprar um bom carro. Talvez ele até tenha um motorista em seu novo emprego. Não um motorista particular, é claro, mas tudo bem. Então, eu poderia ligar para ele e dizer: Jack, 5 minutos. Uma imagem estranha o tirou de seus pensamentos agradáveis. De jeito nenhum. Austin, um interrogador com 8 anos de experiência, não conseguia acreditar em seus olhos. No escritório da companhia de seguros estava caminhando Selena. Ela olhava em volta com desconforto e também estava usando óculos. Mas depois de ter visto seu rosto uma vez, ele nunca mais esqueceria essa mulher. Era apenas 1h da tarde, o que ela estava fazendo no escritório? Austin saiu do carro, atravessou a rua correndo e ficou à espreita. Ele fingiu olhar para o smartphone, embora não tivesse nem mesmo desbloqueado a tela. 30 ou 40 minutos haviam se passado quando uma mulher saiu do escritório. Ela estava carregando 2 sacolas grandes nas mãos. E, a julgar pela mudança em seu andar, ela estava com dificuldades para caminhar. O interrogador a seguiu. Não havia dúvida de que ela mesma havia pegado o dinheiro. Como ele não conseguiu ver a viúva? O triunfo de sua prisão dificilmente se compararia à captura do líder do grupo. O marido deve ter se reanimado e persuadido a esposa a ajudá-lo. Bem, temos de agir.
O interrogador acelerou o passo. Selena, disse Austin ao se aproximar de sua pupila. Sevetoca, aonde você está indo? A mulher colocou as malas no chão e se virou. Não havia preocupação, medo ou dúvida em seu rosto. Apenas um sorriso enorme de orelha a orelha. De repente, Selena levantou a mão tão abruptamente que Austin nem teve tempo de piscar e a luz se apagou para a pessoa que estava fazendo a pergunta. Selena agora se sentia duplamente enganada. Primeiro, descobriu-se que seu marido não estava morto. E depois, o interrogador, que parecia um nerd aleatório, estava com vergonha de seu corpo magnífico. Ela ainda está cheia de vida. Então Selena decidiu que tinha que fazer algo por conta própria. Encontrar Peter foi fácil. Todas as informações de que ela precisava estavam no celular do investigador. Quando ele lhe negou o sexo e se retirou, ela se esqueceu disso. Além disso, o bloqueio de tela dele é um simples zip. Essa foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Em um arquivo separado nos aplicativos abertos, ela encontrou um bloco de notas com os detalhes dela e do marido escritos nele. Até mesmo o nome do hotel e do quarto. Passar pela recepcionista provou ser uma tarefa fácil. Ela seguiu em frente, em direção às escadas, e ninguém a chamou. Não devia ser costume fazer perguntas aos hóspedes. Quando ela chegou ao terceiro andar, teve sorte novamente. Caminhando pelo corredor, estava seu marido. Ela correu até ele e lhe deu um tapa. Peter ficou ali parado, parecendo atônito. Não foi ela que viu o homem morto, mas ele. Ela esfregou a bochecha e ficou em silêncio. Ele não havia mudado nada, ainda era bonito. Como ela não havia notado aquele buraco nele? Como ela havia bolado um plano desses? E tudo isso por quê? Por dinheiro? Ora, disse Selena, olhando para o marido. Então você está comigo. Eu o enterrei e você está são e salvo. O homem estava confuso. Seus olhos percorriam o corredor da esquerda para a direita. Vamos sair do caminho, disse ele, e a puxou para um lado. Mas a mulher se afastou e o empurrou. Não. Selena estava indignada. Tenho que vê-la. Tenho que ver minha filha, aquela que você tirou de mim. Sevetoca, disse ele em uma voz lânguida. É uma história muito longa, assustadora e fantástica. Não sei nem como convencê-lo a acreditar em mim. Eu sou culpado, sim, culpado. Mas não da maneira que você imagina. Não estou com pressa, respondeu a mulher. Vamos lá, conte-me sua história fantástica antes que eu chame a polícia e o mande para a cadeia. Como você me encontrou? Ele perguntou. Peter, também conhecido como Nicholas, também conhecido como Mickey, não entendia o que havia feito de errado. Ele sabia que sua ex-namorada havia deixado Peter. Ele estava convencido de que eles nunca mais se encontrariam nessa cidade enorme. E Selena estava em silêncio, ela não queria lhe contar sobre o interrogador. A companhia de seguros me ligou, disse ele. O rosto de Peter se transformou em uma careta de raiva e medo. Ele ficou pálido e seus lábios ficaram azuis. O que? O que você disse a eles? Ele perguntou em um sussurro. Nada, a mulher deu de ombros. Ela disse que se certificaria de que eu receberia o dinheiro. Eu não preciso dele. Graças a Deus, ele exalou. Tem certeza de que não disse nada? Não, respondeu Selena, e decidiu mudar o assunto desagradável. Então é só com isso que você se importa? E quanto aos meus sentimentos? Peter sorriu. Seu rosto se iluminou, seus lábios ficaram vermelhos novamente. E seus olhos? Eles pareciam estar cheios de amor novamente. Ele pegou o cotovelo dela com um gesto gentil, e ela não conseguiu afastá-lo. Queria chorar, mas a mulher se recompôs. Ela queria começar a chorar, mas se recompôs. Vamos sair, ele pediu. Vamos dar uma volta, tomar um café. Não, a Selena terminou com a Selena. Tenho de entrar agora mesmo. Para dar uma olhada nela. Maria está dormindo, disse Peter. Ouça-me, por favor.
Sabia que eu estava pensando em você? Por exemplo, você vendeu o apartamento. Então você me seguiu? A mulher ficou surpresa. Não vendida, mas hipotecada. Não importa, disse meu marido. Quero dizer, eu mesma iria sair do guarda-roupa. Em apenas alguns dias. Quando eles saíam, o vento frio de São Petersburgo os levava embora imediatamente. Aqui não é diferente. Eles atravessaram a rua e se sentaram em um dos cafés. Eu não entendo nada, disse Selena. Que tipo de marido você é para mim, ex-marido ou não? Sou oficialmente uma viúva. Por sua graça. Não me repreenda, pediu Peter. Agora você vai saber. Um pouco mais cedo do que eu esperava, mas, e ele lhe contou uma história. Tão fantástica quanto a história da avó de Juliane. Mas, à medida que Selena ouvia o marido, ela acreditava cada vez mais nele. E, no final da história, ela duvidou de tudo, menos da honestidade de Peter. Aos poucos, seus olhos voltaram ao normal. Algumas pessoas de bom coração o levaram ao banheiro da lanchonete, onde o interrogador lavou seu rosto por um longo tempo. A dor era insuportável, mas a causa não era uma queimadura química. Não. Com Selena, sua carreira havia passado por ele. E ela havia lhe batido no rosto como um animal selvagem. Mas os problemas não terminaram aí. Ao sacar o celular, Austin viu uma dúzia de chamadas perdidas. Ele não conseguia ouvir as chamadas porque havia colocado o smartphone no modo silencioso. Elas estavam sendo discadas pela mesma pessoa, que se identificou simplesmente como Tiff. Alguém havia relatado à polícia que uma mulher desconhecida havia jogado gás lacrimogêneo no rosto de um policial. Olá, disse o interrogador, tentando dar um tom descontraído à sua voz. Qual é o problema, seu vagabundo? Rugiu o chefe. Já está farto de suas mulheres? Ainda não, respondeu Austin. O que aconteceu? O que aconteceu? Gritou o diretor. Continue perguntando. Para o departamento. Para o departamento, rápido, o interrogador não tinha como saber onde ele estava. Ele teve até que ligar o navegador para descobrir. Sim, bem ao lado do escritório da seguradora. Alguém deve tê-lo visto quando aquela mulher jogou o gás em seu rosto. E o ajudou a ir ao banheiro. Seus olhos ainda estavam lacrimejando, então Austin não quis dirigir o carro alugado. Ele chamou um táxi. O interrogador entrou no apartamento como se estivesse indo para o andaime. O que eu faço? Negue. Ele nunca admitirá que estava tentando pegar um vigarista. Sem relatório, sem papelada, é tudo coisa da cabeça dele. Ele escreverá um relatório detalhado dizendo que decidiu seguir uma mulher suspeita e que ela lhe atirou um spray no rosto. Olá, disse Austin inocentemente, entrando na sala do supervisor. Você queria me ver? Surpreendentemente, o coronel estava sentado modestamente em sua cadeira. E na cadeira do chefe estava sentado um homem de cabelos vermelhos. E não apenas sentado, mas jogando os pés sobre a mesa. Uma impertinência inaudita. Ele apareceu, disse o diretor. Amante do herói. Você já teve o suficiente, não teve? Veja quem está aqui para você. Austin olhou para o homem de cabelos vermelhos. Ele não parecia ser um homem muito simpático. Um moletom amassado, uma jaqueta surrada, botas com solas enormes. Mas, como ele não só ocupava a cadeira do chefe, mas também colocava os pés em cima da mesa, o homem não era fácil. Isso era evidente em seus olhos espinhosos. Olá, disse o homenzinho, colocando os pés para fora. Olá. Respondeu o interrogador. Com quem tenho a honra? É o Fox, disse o diretor. E desligue seu cortador de pontão. Uma raposa? Austin ficou surpreso. Ela parecia humana. Esse é o meu indicativo, explicou o homem. Fox tem um nome? Insistiu o interrogador. Nomes não são permitidos para agentes, disse o convidado, levantando-se. Você fez besteira, capitão.
Você estragou tudo, e o coronel pegou um lenço e começou a enxugar o rosto com dificuldade. O suor escorria por sua testa. Portanto, não era apenas sua vergonha que eles conheciam. Austin deve ter violado alguma coisa. Algo que fez com que o escritório de 3 letras viesse pessoalmente à casa. E sozinho. Não sei do que está falando, deu de ombros o interrogador. Hoje tenho o dia livre. Vou fazer o que quiser. Cale a boca. Gritou o coronel. Você está brincando aqui? Você e eu não estamos mais no mesmo barco. Eu já disse tudo, eu já disse tudo. Que isso é coisa de amador, do começo ao fim. Você não está mais conosco, Austin. Estou demitido? Perguntou Austin. Ele se sentiu mal do estômago. Despedido? Fox zombou dele e se dirigiu à porta. Ele agarrou a maçaneta da porta. Você achou que sairia tão facilmente? Siga-me, rápido. Eu não estou indo, disse a pessoa que fez a pergunta. Não vou a lugar algum. Vamos lá, cuide de você. Respondeu o agente. Sim, vá, o chefe pôs um fim em suas ambições. Vá, ou contarei ao nosso pessoal e eles o levarão com braçadeiras. Para ser sincero, eu o teria jogado na casa dos macacos. Foi então que Austin percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Parecia que ele não tinha acabado de ser demitido. Será que o policial de ontem se tornaria um prisioneiro? Austin se sentiu assustado e suado. Selena derrubou o interrogador com facilidade. A gigantesca soma de $1 milhão o atraiu para sua mão. Sim, o plano de Peter era bom. Que inteligente da parte dele colocá-la para sofrer. Aflita. E para que ninguém pensasse que suas emoções poderiam não ser reais. Que canalha, pensou Selena, quase perdi a cabeça. E, no entanto, que homem, e ele alugou um apartamento para ela a 2 quadras do escritório da seguradora e já havia conhecido Maria. A garota lhe dizia coisas estranhas. Ele até a olhava com desconfiança. Bem, está tudo bem. O bebê vai se acostumar com isso. É bom estarmos juntos novamente. Ela tem dinheiro agora. E ela o colocou no banco? Acho que não posso levar esse tipo de dinheiro a bordo. Foi como um relógio. Disse Selena ao entrar no apartamento. Você conseguiu? Perguntou o marido com seriedade. Selena queria abraçá-lo e acariciá-lo, mas ele afastou gentilmente e pegou a sacola de dinheiro em sua mão. Ele a pesou, calculando quanto dinheiro havia nela. Como você chegou lá? Disse Peter. É um fardo pesado. Sim, respondeu Selena. Estou exausta. Pensei que voltaria logo, e que estaríamos lá. E o policial? Perguntou meu marido. Como você conseguiu evitá-lo? Assim como você disse, a mulher sorriu. Spray de pimenta em seus olhos. Quando ela foi para o rosto, apliquei mais spray. E depois mais um pouco. Ela ainda deve estar acordando. Olhe, eu sou um criminoso. Por que não fazemos isso rápido, querida? Sim, é um artigo sério, disse Peter pensativamente, ignorando suas palavras. Ele continuou a admirar as pilhas de notas de $5.000. Agressão a um policial. Sim, com lesões corporais. Isso é, você sabe, tempo real. Eu estava esperando por você, disse Selena. Muitas pessoas têm perguntado sobre mim. Eu sabia que você estava vivo. Eu me cuidei, sabe, mas a atenção de Peter foi consumida pelo dinheiro. Ele não conseguia acreditar que seu golpe havia sido tão fácil. O que restava não era o mais difícil, mas o que levaria mais tempo, tirar tudo do país. Ele já tinha um plano. Desta vez, ele teria de ser honesto. Sua empresa tcheca compraria quase $100 milhões em artigos de luxo nos Estados Unidos e os contrabandearia para a Europa. Por que você não fala, meu amor? Perguntou Selena. Estou falando com você. Desculpe, eu me distraí, sorriu Peter.
Eu queria lhe dizer como você se saiu bem. Você se saiu muito bem. Exatamente como conversamos. Estou tentando convencê-lo há meia hora. Disse a mulher. Não faço sexo há mais de 1 ano. E você nem sequer está me ouvindo. Sinto muito, respondeu meu marido, e algo em seu rosto mudou. Tome um banho, querida. Vou deixar tudo pronto. Não vamos nos apressar. Selena encarou. É claro que ele não podia ser tão caprichoso e aceitá-la como ela era. Mas uma ducha não faria mal. Ela queria apagar o horror dos últimos meses. Para enterrar seu próprio marido e sua filha. Ela estava à beira do desespero. Peter havia alugado um bom apartamento. O banheiro era de última geração. Ela abriu a porta do chuveiro, pressionou o modo de massagem e pequenos jatos de água imediatamente a atingiram por todos os lados. A sensação era boa. Selena se lembrou de ter lavado a louça na sala comum alguns dias atrás. E de estar flertando com aquele policial. Meu Deus, era nojento pensar nisso. Será que ela estava prestes a cair nos braços de Peter? Ela esfregou o corpo com um shampoo e imaginou com prazer como ele a acariciaria. Que homem! Ele havia organizado tudo tão bem. Enquanto isso, Peter contava as pilhas de dinheiro e se certificava de que cada dólar estava ali. Ele tinha a sorte de ter Selena. Ela era a mulher mais honesta e decente que ele já havia conhecido. No início, ele havia gostado dela, mas depois ficou com raiva. Um homem não pode ser tão bom 24 vezes 7. No início, ela pensou em ir embora. Mais cedo ou mais tarde, a polícia a prenderia. O que eles têm contra ele? Nicholas Crais tem credenciais impecáveis. Haveria um verdadeiro escândalo diplomático se ele fosse preso. Além disso, ele está morto para todos, exceto para este interrogador. Mas, pelo que Peter entendeu de sua esposa, esse policial estava conduzindo a operação sozinho, sem informar ninguém. Quando ele perceber que foi vítima de uma armadilha, jogará o bebê fora junto com a água do banho. Selena saiu de seus pensamentos e foi para o chuveiro. Ela não só estava limpa, como também cheirava muito bem. Peter não conseguiu se conter e bateu educadamente na porta. Oh, que galante! Ainda era a mesma coisa. Entre, ele chamou com uma voz lânguida. Entre, meu amor. E esfregue minhas costas. Peter deu um passo para dentro. Ele sorriu e colocou uma mão atrás das costas. Deve haver um presente ali. Ele se aproximou e estendeu uma toalha. Selena puxou para o lado e revelou seu corpo em todo o seu esplendor. Ela acariciou eroticamente as laterais e os quadris e tentou fazer um movimento sedutor. Veja como você tem sorte de ter uma menina, disse ele brincando. Sim, ele respondeu. Muito feliz. Não sei como você está conseguindo se conter, disse Selena. Isso é muita força de vontade. Pensei que você fosse me agarrar logo de cara. E me levar para nossa cama. Paciência, disse o homem. Paciência, minha querida. O que você está escondendo pelas costas? Perguntou a mulher. Muito interessante. O silêncio caiu. Seu marido olhou para ela sem tirar os olhos dela. Ela já havia visto esse olhar antes. Em momentos como esse, Selena costumava apertar a mão dele e perguntar: "E no que você está pensando?" Ele nunca respondia. Agora a pausa era prolongada. Adeus, meu amor, disse Peter e retirou a mão de trás das costas dela. Os olhos de Selene se arregalaram de surpresa e medo. De repente, ela sentiu frio ao ficar nua na frente do traidor. Fox dirigia como um verdadeiro oliga. Ele dirigia um Mercedes antigo, que parecia ter um motor muito potente sob o capô. Ele manobrava entre as filas, acelerava e freava bruscamente. Ele ficava olhando para Austin e repetia: "Você está com problemas, capitão." "Oh, você está em apuros." "O senhor é um capitão." O interrogador decidiu não responder. O medo havia passado e ele agora tinha a vontade e o desejo de agir. Ele não seria acusado de nada. Afinal de contas, ele não havia violado nada.
Ser demitido era provavelmente a pior coisa que poderia lhe acontecer. A menos que algo terrível acontecesse. Ele está comigo, disse Fox ao entrarem em um prédio com colunas enormes. O escritório principal da agência de 3 letras que todo mundo não gosta de lembrar. O guarda acenou com a cabeça e apertou um botão, e a catraca na frente de Pavel ficou verde. Vá, ordenou o agente. Bem, ande. Por ali. Ele apontou para um corredor escuro que terminava em uma porta de metal. Fox passou seu cartão e a fechadura se abriu. Austin seguiu em frente. À esquerda e à direita havia portas sem número. Ao seguir pelo corredor, o interrogador viu uma sala de interrogatório, como nos filmes americanos. O que? Está interessado? Sorriu o policial. Você o conhece? É a primeira vez que eu o vejo, e mentiu o interrogador. Bem, fale. Fox zombou. Ponto atrás do vidro estava Nicholas, também conhecido como Peter, também conhecido como Mickey, também conhecido como Deus sabe quem mais. Então, afinal, o vigarista havia sido detido. O legista ficou aliviado. Havia 2 homens sentados em frente ao vigarista, interrogando-o. Fox passou seu cartão, apertou um botão e pôde ouvir o que eles estavam dizendo por trás do vidro. Tentativa de homicídio, e esticou um dos investigadores. Ok, ele estaria fazendo suas travessuras habituais. Mas não, ele está se molhando. Você vai ficar na cadeia por um bom tempo. Se não cooperar conosco. Assassinato? Perguntou Nicholas com um leve sotaque e um sorriso. Você acha que é possível matar com um taser? Sim, se você acertar um corpo molhado no coração. Disse o investigador. Você é um canalha. É bom que essa mulher esteja bem de saúde. Ela sobreviverá. Não sei do que se trata, bocejou Nicholas. Me acorde quando meu advogado chegar. A raposa apertou o botão novamente e a sala ficou em silêncio. Ele seguiu em frente e Austin não teve escolha a não ser segui-lo. Eles chegaram ao final do corredor. Em frente à porta havia um interfone com vídeo. O agente pressionou o botão e foi como se seu rosto tivesse mudado para um mais acolhedor. Eu o trouxe, camarada coronel, houve um sinal sonoro e a porta se abriu. Eles entraram, passaram pela área de recepção, onde estava sentada uma moça bonita, vestindo apenas uma camisa com dragonas. No escritório, estava sentado um homem com as têmporas grisalhas e olhos curiosos. E ele olhou para seu convidado com interesse. Bem, disse o coronel, o interrogador de que todos estão falando? Sente-se, não seja tímido. Você quase estragou nossa operação. A propósito, este é um projeto importante. Interveio o policial, escolhendo uma cadeira. Falar com o grandalhão não era como a execução que ele temia. Ele só queria prender um criminoso. Imagine, nós também. Disse o chefão. Acontece que eles queriam a mesma coisa. Como foi que pisamos um no pé do outro? Questionou Austin. Os agentes não dormem, e respondeu o agente com altivez. O que foi? Você achou que poderia nos vencer? Já temos tudo capturado e interceptado há algum tempo. O coronel olhou para seu subordinado com desdém. Ele não parecia gostar do fato de ter se dirigido ao convidado naquele tom. Vamos fazer o seguinte, Fox, disse o diretor. Saia pela porta. Vá fazer suas coisas e nós conversaremos um pouco. O policial ficou surpreso. Com o quê? Saia, gritou o coronel, perdendo instantaneamente a paciência. Vamos, discuta comigo, novato. Deixe-nos em paz, rápido. Humilhado, Fox deixou o escritório. Ele olhou para o policial uma última vez com olhos cheios de ódio. O coronel se levantou de sua cadeira de couro e se aproximou de Austin. Ele o olhou bem nos olhos. O interrogador se sentiu envergonhado, tirou os óculos e começou a limpá-los. Trabalho brilhante, ele elogiou com um sorriso. Agora estou falando sério, sem ironia. Resolver um crime como esse em apenas 3 dias. Foi um acidente, disse o autor da pergunta. Além disso, eu não vi.
Sei que Selena quase morreu por minha causa. Vocês não conseguiram porque não tinham as forças ou os meios, disse o coronel com seriedade. Lembre-se de que toda operação requer cobertura e apoio. Você não é um guerreiro em campo, está claro para você? Sim. Posso lhe fazer uma pergunta? Austin disse. Como você encontrou esse Peter Nicholas? Onde ele errou? Continuando com as mulheres, o coronel sorriu. Nosso vigarista começou seu caso com uma certa Bárbara, uma concierge de hotel. No início, ela se ofereceu para fazer o papel de sua ex-mulher. E então a verdadeira senhora Selena se envolveu. Isso é culpa sua, camarada capitão. Uma testemunha tão valiosa deveria ser levada até o fim. Então, eu. Entendo, assentiu o coronel. Não havia forças ou recursos suficientes. É por isso que você deveria ter levado o assunto para cima em vez de bancar o herói. Então, quando Bárbara viu seu homem com sua ex, foi quando sua paciência se esgotou. E nós temos um relacionamento especial com hotéis. As coisas acontecem nos hotéis. Eles nos devem 1000 vezes mais. Não acreditei quando vi a foto. Mertz, uma ova. Então jogamos essa blitz. E eu? Há alguma queixa contra mim? Perguntou o autor da pergunta. Não, respondeu o diretor. Fui eu quem pediu ao Fox para entregá-lo. E ele provavelmente ficou com medo. Talvez até tenha mostrado seu distintivo. Não dê ouvidos a ele. Ele é um oficial competente, mas não é muito perspicaz quando se trata de atingir seus objetivos. Às vezes. A propósito, escolhi o indicativo de chamada dele. E a Selena? Perguntou o questionador. Será que o canalha realmente queria matá-la? Imagine, disse o coronel com seriedade. Ele é muito esperto. Uma arma de choque, você sabe, não é uma grande arma. Pouco confiável e pesada. Mas pode ser usada para matar. É claro que ainda teria de ser testada. Deixe a investigação trabalhar. Bem, disse Austin, levantando-se de sua cadeira. Foi um prazer conhecê-lo, é claro. E ter saído ileso. Mas está na hora de eu voltar à minha rotina. Especialmente porque não estou sendo demitido e nada de terrível aconteceu. O que? Você quer procurar um rastro criminal em mortes triviais novamente? Sorriu o coronel. Tenho uma ideia melhor, como dizem. Tenho uma vaga no departamento. É claro que não vamos aceitá-la de imediato, o senhor precisa se reciclar, fazer exames. Não é nada pessoal, capitão, mas depois de 8 anos na linha, algumas pessoas esquecem o alfabeto americano. O interrogador brilhou. Essa era a oportunidade única em 10 anos. Então ele estava certo. E o caso podia ser vencido. Austin ajustou seus óculos e se endireitou. Mas não pense que temos um resort à beira-mar aqui, continuou o coronel. As pessoas ficam semanas sem ver suas esposas aqui. Há muito trabalho. O salário. Bem, melhor do que o seu, é claro. Mas não é uma mina de ouro. É melhor você pensar bem antes de aceitar. Se eu apresentar meus documentos amanhã, tudo bem? Disse o ex-interrogador. Você poderia me dar o número de telefone do chefe do departamento de pessoal agora mesmo, para que eu não tenha que incomodá-lo desnecessariamente? O coronel sorriu e apertou a mão de Austin. Bem, como dizem por aqui. Bem-vindo à força, filho. A propósito, o que você acha do apelido de Cupido? Você é um pouco parecido com ele, não acha?